2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21. Se você observar aí na sua palavra, o título é, irmãos, a superioridade da palavra de Deus. Todos acharam? Irmãos, vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia também, Pai, seja gracioso com cada um aqui que vai ouvir a Tua palavra. Pai amado, que o Teu Espírito Santo abra mentes e corações, nos ilumina, Pai, a compreender a Tua palavra e na parte, Pai, que me cabe, que eu seja um expositor fiel do texto sagrado. Pai amado, que tudo seja feito aqui, Pai, na condução, na direção, na superintendência do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa petição, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós somos cristãos, graças a Deus. E na condição de cristãos, irmãos, nós somos chamados eficazmente pelo Espírito Santo de Deus através da pregação do poderoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu e você, nós fomos chamados eficazmente, e muitos ainda serão chamados eficazmente, para alicerçarmos as nossas vidas, irmãos, em um fundamento sólido. E eu quero dizer a você, nessa manhã, e o pastor Josétson vai falar a você, hoje à noite, que nada é mais sólido e confiável do que a Escritura Sagrada. Nada é mais sólido e confiável do que a divina, inspirada, infalível, inerrante, perfeita, poderosa Palavra de Deus. O objetivo, irmãos, dessa palavra, agora, nesse momento de edificação, é falar da palavra do Senhor. E baseado, irmãos, em 2 Pedro 1, 16 a 21, trazer algumas lições preciosas para a minha e para a sua vida acerca da Escritura Sagrada, desse fundamento que é a nossa única regra de fé e prática. Eu quero, irmãos, meditar com os amados sobre o testemunho fiel das Escrituras Sagradas, sobre a confiabilidade dela, sobre a clareza que ela tem e sobre a origem divina de cada parte da Escritura. E para isso eu quero meditar com os amados nessa manhã sobre o testemunho inabalável das Escrituras Sagradas. Irmãos, nada é comparável à palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus é um livro, mas é um livro incomparável, inigualável. Nele, irmãos,
existe uma palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela transforma, ela opera, ela liberta, ela conscientiza e ela aponta para aquele que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Cristo Redentor. E o primeiro ponto, irmãos, a primeira lição que eu quero trazer para os amados é esse: o fiel testemunho das Escrituras Sagradas. Observe aí na sua Bíblia, versículo 16, por favor. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha o que é que o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele está fazendo. Ele começa essa porção da palavra, irmãos, fazendo uma afirmação importante. E ele começa dizendo, irmãos, na sua mensagem para a igreja e para os discípulos do Senhor, o que a mensagem dele não é e de onde ela não vem. Para depois ele falar acerca do que a sua mensagem de fato é e de onde ela vem. E eu e você, nós devemos entender que no versículo aqui que nós acabamos de ler, esse versículo fala do testemunho de Pedro. Mas o testemunho de Pedro, de João, de Tiago, foi registrado na palavra de Deus de forma inspirada. Então, quando o apóstolo Pedro ele fala que não deu a conhecer à igreja, aos discípulos do Senhor, fábulas engenhosamente inventadas, o que é que ele está dizendo? Não existe tal coisa na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada não existe mito. Na Escritura Sagrada não existe folclore, não existe fábula. O que existe é a verdade de Deus conduzida pelo Espírito Santo. Homens santos, separados por Deus, foram, irmãos, conduzidos, superintendidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a registrar a vontade de Deus, a registrar o querer de Deus, a verdade que Deus quis revelar à humanidade. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está falando para a igreja, combatendo, irmãos, as falsas acusações dos falsos mestres. Os falsos mestres do passado e de hoje vão dizer que a palavra de Deus é escritura humana, é palavra de homens, é escrita simplesmente em linguagem humana, e isso aponta para uma produção humana. Não, irmãos. A linguagem aqui é vernacular, a linguagem é do ser humano, a Bíblia é traduzida em vários idiomas, mas quem é o autor principal, fundamental, é o Deus Todo-Poderoso da Escritura. Não duvide disso. O que você tem em mãos é a palavra de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida quanto a isso. E o apóstolo Pedro, combatendo, irmãos, esses falsos mestres, ele vai dizer, olha, quando eu estou ensinando a vocês sobre o poder de Cristo, um poder presente na vida do cristão, para ele encarar esse mundo que jaz no maligno, quando eu prego sobre a ressurreição de Cristo, quando eu prego sobre a volta de Cristo, eu não estou pregando fábula. É isso que Pedro está dizendo para a igreja. Eu não estou pregando mitos perigosos, mitos ardilosos, profecias fictícias, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. E Pedro, irmãos, ele vai falar como em nome dos apóstolos aqui, é como se Pedro estivesse dizendo assim, nós, apóstolos, ensinamos, declaramos o que vimos com os nossos próprios olhos e ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, eu não estou inventando nada para vocês, eu estou falando o que vi. Eu estou pregando o que eu ouvi do próprio Senhor Jesus Cristo e do próprio Deus acerca do seu Filho unigênito.
Veja que a palavra de Deus, irmãos, ela se preocupa em testemunhar para você e para mim que o que ela transmite é um testemunho fidedigno. Não é, volto a repetir, na Bíblia não tem, como muitos teólogos liberais aí, ardilosos dizem, irmãos, não há mito, não há profecia fictícia, não há fábula engenhosamente inventada por homens. A palavra de Deus, ela foi inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela não falha, nem uma vírgula, nem um tio dessa palavra vai deixar de se cumprir. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus convença você disso. Toda palavra vai se cumprir, toda palavra. E João lá em Apocalipse diz: ninguém pode adulterar essa palavra. Quem tirar dessa palavra será tirado dele o fruto da árvore da vida e todas as promessas maravilhosas desse livro. E quem acrescentar qualquer coisa descreveu Atos 2:42, a igreja deve estar fundamentada no que, irmãos? No ensinamento, na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina, ela não é inventada. A igreja pode perseverar nessa doutrina, porque ela é a verdade de Cristo para a igreja e para a minha e para a sua vida. Irmãos, o que é que Pedro está dizendo? Levado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: olha, eu, Tiago, João, tantos discípulos, nós contemplamos o poder de Cristo, a honra de Cristo, a divindade de Cristo. E de uma forma maravilhosa, irmãos, no Monte Santo, 3 discípulos viram a divindade e a honra de Cristo quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou pela transfiguração. Dê uma olhada, por favor, versículos 17 e 18. Olha o que diz o texto. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja a linha de raciocínio de Pedro. Pedro está dizendo, irmãos, que ele e os apóstolos são testemunhas oculares. Eles viram e ouviram o que estão testemunhando. E aqui, irmãos, um episódio muito especial. No Monte Santo, no chamado Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma particular, ele une Pedro, Tiago e João, e esses discípulos, eles são agraciados, irmãos, e Pedro diz: como é bom estar aqui. Eles foram agraciados com a visão da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo aqui no versículo 17? Olha, nós vimos Cristo ser honrado pelo próprio Deus Pai. E é isso que nós estamos testemunhando à igreja. A honra de Cristo. Cristo foi honrado quando a voz do céu diz a ele: olha, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, a ele obedecei, a ele segui. Isso aqui, irmãos, os comentaristas dizem que são os discípulos Pedro, Tiago e João vendo o próprio Deus Pai honrando o seu Filho unigênito. Mas aí, irmãos, os discípulos também são testemunhas não somente da honra de Cristo, mas também da sua glória. Veja aí o versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu quero que você, meu irmão, pense o seguinte: quando lá o mundo, quando as pessoas, irmãos, que não têm a luz do Espírito Santo,
não foram iluminados salvificamente pelo agir do Espírito Santo através da palavra, essas pessoas biblicamente estão em trevas. Há trevas nos seus corações, há trevas nas suas mentes. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e por eles não ter o Espírito Santo de Deus, o que é que eles vão falar? Eles vão dizer que a Bíblia tem erros, tem falhas, tem contradições. Irmãos, eu vou mostrar apenas um único testemunho da harmonia da palavra de Deus. Todos os apóstolos, irmãos, que contemplaram a honra e a glória de Cristo, relatam a mesma coisa. Por exemplo, João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, olha o que é que João diz em sintonia com o apóstolo Pedro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, é inquestionável, é inegável que os discípulos, os apóstolos, foram impactados, irmãos, quando eles testemunharam Cristo, o seu Senhor, o seu Mestre, sendo honrado e glorificado. E a honra, irmãos, vem do exterior, Deus honrando a Cristo, mas a glória de Cristo vem da sua própria divindade. E os discípulos testemunham isso e são impactados. Pedro fala, irmãos, a mesma coisa em sintonia com o apóstolo João, todos dizendo: Cristo é honrado e glorificado, Ele está acima de tudo e de todos. Irmãos, tanto João, aqui em João 1,14, quando Pedro, irmãos, em 2 Pedro 1,18, está falando do mesmo evento. Veja a harmonia da palavra de Deus. Veja que não há contradição. E quando, irmãos, porque tem pessoas que parece que caçam erros na Bíblia, querem identificar erros na palavra de Deus. Não sei, irmãos, com que intuito, não sei com que tipo de espírito, irmãos, as pessoas procuram isso. Mas é fato, todo erro, entre aspas, que se achar na palavra, o problema foi com quem está interpretando a palavra. A palavra, ela é infalível, ela é inerrante, a palavra de Deus é inspirada, ela não falha, tudo vai passar, a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Irmãos, Mateus, no capítulo 17, o versículo 1 ao 5, relata o que aconteceu lá no Monte Santo que Pedro fala, que é o monte chamado da Transfiguração. Vou fazer a leitura dessa passagem para você ver como essa passagem impactou os discípulos em relação a eles verem a glória que vem irradiar da própria natureza divina de Cristo. Mateus 17, de 1 a 5 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que é que a palavra de Deus diz aí, irmãos? Moisés representa o quê? A lei. Elias, os profetas. A lei e os profetas falando que Cristo é a maior de todas as autoridades, irmãos. Olha a continuação do texto. Versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, veja,
um evento extraordinário, determinado pelo Deus Pai a ser vivido pelo Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, aonde, irmãos, os discípulos Pedro, Tiago e João testemunham da glória e da honra vinda do Pai para com o seu Filho unigênito. Então, irmãos, o que é que Pedro está dizendo na sua epístola para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para os discípulos espalhados pela face da terra? Nós estamos pregando, testemunhando, o nosso testemunho é fiel e, consequentemente, o testemunho da palavra de Deus também é fiel, porque falamos do que vimos com os nossos próprios olhos e falamos do que ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele vai trabalhar várias doutrinas, mas no final, irmãos, aqui está presente no versículo 21 e que está em sintonia com o que Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, é a doutrina da inspiração. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, é o registro de homens santos, inspirados, conduzidos pela superintendência do Espírito Santo, a não escrever nada de errado, nada de pecaminoso, nada de falho, mas a própria palavra do Deus vivo de forma infalível e inerrante. Por isso, eu digo a você, a sua regra de fé e prática não é outra, é a Escritura Sagrada. É por ela que você deve conduzir a sua vida, não é pelo que os outros dizem, e não é pelo que brota do seu próprio coração, é a palavra de Deus. Irmãos, todas as vezes que um pastor vier aqui a este púlpito pregar, um missionário, um presbítero, na sala de aula, irmãos, da EBD, você tem que recorrer à Escritura. Você tem que consultar a Escritura. Você tem que fazer como os crentes de Bereia. Está na palavra, está na Escritura, está presente no registro santo, inerrante, infalível de Deus. Então eu aceito e guardo no meu coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Eu não sou. Irmãos, um segundo ponto, se Deus permitir trabalhar ele em 5, 10 minutos, o testemunho inabalável, irmãos, das Escrituras Sagradas. Um segundo ponto, irmãos, é a confiabilidade e o brilho da Escritura. Veja aí, por favor, o versículo 19. Dê uma olhada na sua Bíblia, ou na projeção. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, qual é a escritura de Cristo no primeiro século? Qual é a escritura dos apóstolos no primeiro século? É o Antigo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento era a palavra de Cristo naquele contexto, é tanto que Cristo se reportava como está escrito. Os apóstolos se reportavam ao Antigo Testamento como está em Cristo e escrito. E Pedro aqui, irmãos, ele está dizendo, vocês fazem bem em entender a palavra profética. A palavra profética está se reportando ao Antigo Testamento. E Pedro está dizendo, olha, toda a Escritura, naquele contexto, o Antigo Testamento para Pedro, para nós, igreja hoje, todo o cânon da Escritura, todos os 66 livros, irmãos, todo o Antigo e Novo Testamento é confiável, é digno de crédito, transmite verdade, é Escritura sagrada, a qual você pode confiar e que tem poder para iluminar a tua vida. Irmãos, falando somente, tá certo, desse primeiro ponto da confiabilidade, veja, o apóstolo Pedro, ele acabou de falar do episódio do Monte da
transfiguração. E ele está dizendo que ele, Tiago, João, são testemunhas oculares de Cristo naquele evento, naquele episódio. No meio dessa visão, irmãos, Pedro, ele foi testemunha do quê? O Pai honrando o Filho e a glória do Filho por ser divino e humano, irradiando da sua pessoa. E Pedro diz: o que é isso que nós vivenciamos? O que foi isso que nós testemunhamos com os nossos próprios olhos e ouvidos? Cumprimento da palavra profética de Deus. Nós testemunhamos o que a palavra de Deus já havia prometido com relação ao Messias. Que ele tem um nome acima de todo nome. Que ele é honrado pelo próprio Pai. Que ele é glorioso por si mesmo, porque ele é divino. Irmãos, Pedro, ele está dizendo que, olha, nós testemunhamos aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. E Pedro agora, irmãos, vai dar crédito para a palavra escrita diante das vistas da igreja. Por isso, irmãos, Pedro, ele vai agora exaltar a palavra escrita de Deus. E Pedro vai trazer uma reflexão. Olha, para a igreja do primeiro século, o Antigo Testamento, essa palavra escrita, profética, verdadeira, confiável, ela se cumpriu e ela se cumpre em todo o Novo Testamento. Por isso, irmãos, o crente se engana quando ele pensa que só cabe a ele o Novo Testamento, que só cabe a ele, irmãos, os 27 livros do Novo Testamento. Toda a palavra é para nós, irmãos. Toda a Escritura é para nós. Deuteronômio 29 vai dizer, irmãos, que aquilo que é oculto pertence a Deus. Mas aquilo que é revelado nos cabe. Deus nos deu, irmãos, para a gente cumprir, para a gente obedecer, para a gente vivenciar. E Ele nos deu toda a Escritura Sagrada. Toda a palavra de Deus. Irmãos, os apóstolos aqui, eles têm confiança na palavra, não porque a palavra está se concretizando. Olha que interessante. Para Pedro, como judeu, a confiança dele não estava, irmãos, nos eventos que estavam acontecendo. E isso reforça que a palavra, ela é verdadeira enquanto profética. Mas independente da palavra, irmãos, estar se cumprindo ali, Pedro já tinha o coração na palavra. Ele já confiava na Escritura do Antigo Testamento, mesmo sem ela se cumprir. E o que Pedro está dizendo para a igreja é: olha, atentem para o que eu estou ensinando a vocês, indo para as Escrituras Sagradas. Se reportando a palavra de Deus, consultando o que diz a palavra profética do Antigo Testamento, e para nós, toda a Escritura, irmãos. Irmãos, a segunda característica é que a palavra de Deus, irmãos, ela é luz, ela brilha. João, irmãos, vai dizer no capítulo 1, versículos 4 e 5 do Evangelho, o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Apontando para quem, irmãos? Para Cristo, o Logos, o Verbo encarnado. Mas o que é a Escritura Sagrada, irmãos? É a palavra escriturada debaixo da coordenação, do acompanhamento, do governo, da superintendência do Espírito Santo. Veja, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha o que é que a luz faz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, as trevas não vão prevalecer contra Cristo e contra a sua santa palavra. Não irá prevalecer.
Irmãos, por quê? Porque a luz de Cristo, irmãos, como também a luz da Escritura, é o que faz o pecador que vive em trevas na sua mente e no seu coração, passar a enxergar, irmãos, quem de fato é Deus, naquele momento que o Evangelho pregado revela a autoridade de Cristo Jesus. Irmãos, nós vivemos em tempos tenebrosos, tempos que cristãos estão deixando de ser guiados pela palavra de Deus. Crentes, irmãos, que estão vivendo de aprender, entre aspas, a palavra a partir de posts em redes sociais. Nós temos, irmãos, que voltar às Escrituras. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Nós temos que ler, meditar diariamente. Nós temos que fazer a nossa devocional diária. Pedro está dizendo, olha, a palavra testemunha fielmente. A palavra é confiável. A palavra é luz. A palavra ilumina. A palavra liberta. A palavra alimenta. A palavra conduz na verdade. E passando, irmãos, várias partes da nossa pregação aqui, a palavra finalmente é divina. Dê uma olhada para a gente finalizar, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Resumindo, irmãos, aqui o apóstolo Pedro está dizendo, nenhuma palavra da Escritura veio por vontade humana. Nenhuma. O Espírito Santo não permitiu que isso acontecesse. Ele conduziu homens na sua cultura, na sua inteligência, no seu saber, na capacidade de usar o entorno para ilustrar. Deus usou esses homens sem anulá-los na sua mente, mas o governo do Espírito Santo não permitiu a esses mais ou menos 40 autores, ao longo de 1.600 anos, registrar nada de errado e de pecaminoso à Escritura. Nada. Por isso a Escritura, irmãos, ela é perfeita. Você pode ler o livro que for, o livro do melhor coach, o livro da liderança mais atual hoje. Nada se compara à palavra de Deus. Nada se compara à Escritura Sagrada. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, o que está na palavra não veio de particular elucidação. Não veio de homens. Não foi por vontade humana que nenhum profeta, Isaías, Jeremias, Ezequiel, irmãos, nenhum deles profetizou o que profetizou, porque queria profetizar, porque aquilo brotou naturalmente, espontaneamente do seu coração. O que eles falaram foi a vontade, o querer de Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Para finalizar, veja o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. São homens perfeitos, irmãos? Não. Homens separados por Deus. Reservados, irmãos, para essa função maravilhosa de registrar, dirigidos pelo Espírito Santo, a santa, preciosa e soberana vontade de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus e não dos seus próprios corações. Falaram da parte de Deus e não das suas imaginações. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, de forma bem rápida, 3 aplicações. Eu e você, nós somos desafiados, como Pedro foi desafiado, irmãos, a testemunhar da honra e da glória de Cristo. Veja, Pedro está escrevendo uma carta
para a igreja da sua época, para a igreja de hoje, para a igreja do futuro, testemunhando do que, irmãos? Daquilo que viu e ouviu. E o que foi que ele viu e ouviu? Ele viu a glória de Cristo, ele viu a divindade de Cristo, ele viu, irmãos, o Pai honrando ao seu Filho unigênito. Faça isso dia a dia na sua vida, testemunhe da honra e da glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma segunda aplicação, que eu já comecei falando: leia o Antigo Testamento também. Não faça somente a sua devocional no Novo Testamento, não. Faça a sua devocional em toda a Escritura Sagrada. Toda a palavra de Deus é para mim, para você. Toda a palavra de Deus é para a igreja. Irmãos, não entendemos o Novo Testamento sem o Antigo. Não entendemos o Antigo sem a iluminação do Novo Testamento. Agostinho de Hipona, irmãos, ele vai dizer: o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo Testamento é revelado no Novo. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela está extremamente casada, harmoniosa, e o princípio hermenêutico, irmãos, maior do que qualquer outro. A Escritura interpreta a própria Escritura. Irmãos, não é simplesmente homens que interpretam, mas é o Espírito Santo que dá a interpretação da própria palavra de Deus. Irmãos, uma última aplicação. Lembre que a palavra de Deus, ela não é opiniões de homens. A gente está vivendo, irmãos, ultimamente, a ditadura do eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu penso que é isso. Eu penso que é aquilo. Irmãos, usando o modo reverendo Wallace Rodrigues, será que o que você acha e pensa vale alguma coisa em comparação com a Escritura? Irmãos, o que vale é a palavra de Deus. Se o que você pensa e acha estiver, irmãos, submisso, cativo à palavra, bênção. Se não, abandone esse eu acho, abandone esse eu penso, e seja cativo inteiramente à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.